Olá, tudo bem com vocês? Quero lembrar vocês que estamos com a Escola Bíblica Virtual, estudando os livros do Novo Testamento, tendo conhecimento, um breve resumo do que está acontecendo no Novo Testamento, e que você possa estar aí curtindo, compartilhando, colocando as suas dúvidas, seus questionamentos, suas opiniões, suas sugestões, é muito importante. Não esqueça de acionar o sininho para que você possa receber sempre que tiver um novo estudo, algum comunicado, você possa participar. Interaja, eu quero que você interaja para que eu possa melhorar, eu possa atender, entender o que você está precisando e aí ver se eu posso ajudar e como eu posso ajudar você no conhecimento, ok? Isso é muito importante. Estamos falando das cartas paulinas, epístolas paulinas, cartas paulinas. No primeiro estudo eu falo sobre isso e vou continuar hoje. Já falei de Romanos, 1 e 2 Coríntios, textos maiores, e hoje vou falar de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Então vamos conhecer um pouquinho mais antes das cartas da prisão. Então vamos falar dessas epístolas aqui. A epístola aos Gálatas, ela foi escrita após a primeira viagem missionária de Paulo. Isso pode ser visto lá em Gálatas 1, versículo 1 a 10, que tem tudo a ver com Atos 15. Lembrando que essas cartas saem dentro dos contextos que são escritos, está escrito no livro de Atos, então é muito importante. E a finalidade dela é mostrar que ninguém pode libertar-se de seus pecados através de um sistema de princípios éticos. Então não é pela ética que você vai mudar, não é pelo costume, bons costumes, não. Você tem que entender a salvação que é em Cristo. É o mesmo contexto que Tiago escreve a sua carta, então é importante a gente entender isso. Lembrando que toda carta que é escrita, ela tem um destinatário, ela tem um remetente e tem um assunto em comum. Então a gente tem que entender isso, porque muitas vezes a pessoa acha que não tem isso, esquece, porque hoje tem e-mail, WhatsApp, é tão imediato que a gente não tem essa noção. Mas é necessário lembrar isso. Existe um remetente, um destinatário e um assunto em comum. Essa carta aos Gálatas é um protesto contra a distorção do Evangelho de Jesus Cristo, que era a guarda obsessiva e impensada da lei. Ela é contra a perversão da graça de Deus. Então eles estavam pervertindo, estavam mudando a graça de Deus. Estava se tornando uma graça barata. Não era uma graça que Cristo morreu pelos pecados, mas por uma coisa que as pessoas já estavam tomando parte como bem queriam, conforme elas entendiam. Como acontece nos dias de hoje. A carta aos Gálatas faz referência ao problema do legalismo e a graça de Deus. O legalismo, a religião que escraviza os homens e na tentativa de alcançar a justiça por mérito próprio. Se eu cumprir essa lei certinho, eu sou salvo. E a graça é um dom divino recebido que não depende de esforços e atos humanos. Então Paulo está apresentando isso para eles e tentando coordenar essa confusão que está existindo ali. Outra carta que tem é os Efésios, para a igreja de Éfeso, e Paulo vai escrever quando estava na cadeia. É uma referência que ele estava na cadeia, que Tíquico é o seu portador. O nome é Tíquico, nome diferente. Então é Efésios 3:1, 4:1 e 6:20. Então ele está falando a respeito disso. É a única carta que existe que se encontra o significado da palavra igreja como sendo uma igreja universal, uma igreja geral no mundo inteiro. E essa igreja é composta pelos salvos que existentes no mundo inteiro, todas as pessoas que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Essas cartas, Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses, inclusive Filemão, que vai fazer parte das epístolas pastorais, elas são escritas na mesma época. O que acontece? Paulo recebe uma informação de Epáfras, que estava acontecendo na igreja de Colosso, e aí ele escreve uma epístola para falar para todas elas, orientando. Está lá em Colossenses 2:1, ele vai apresentar isso. Depois da carta aos Efésios, uma coisa interessante na igreja de Éfeso é que Paulo escreve para os Efésios, depois escreve para Timóteo, 2 cartas a Timóteo, que é pastor da igreja de Éfeso, e Jesus, em Apocalipse, manda uma carta para Éfeso. Então é uma igreja que precisa prestar bastante atenção. Ela não é tão problemática quanto Corinto, mas tem um alerta para que ela mude, para que ela fique atenta. É muito importante entendermos isso. Depois tem a carta aos Filipenses. Ela é conhecida como a carta ou epístola de alegria, porque a alegria é a nota predominante que existe em todo o conteúdo dela. Na carta aos Filipenses, ou de Filipos,
naquela igreja havia muitas mulheres, e Paulo mostra isso, né? Capítulo 4, versículos 2 e 3, como Sintique e Evódia, nomes diferentes, né? Sintique e Evódia. E a igreja era uma igreja que sustentava Paulo com os donativos para as suas viagens missionárias. Então Paulo está sempre falando da alegria, não só dela estar ajudando, mas a alegria que ela tinha em ajudar. Por isso ela estava sempre fazendo isso. Epafrodito é quem leva a carta de Paulo para a igreja de Filipos, está lá em Filipenses 2,25 e Filipenses 4,18, e há uma percepção da intimidade de Paulo com a igreja, que essa carta ele não vai fazer a apresentação como sendo da palavra apóstolo na saudação. Então, pela intimidade, ele não precisa colocar o seu título, o seu cargo, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Não, o pessoal conhecia, confiava e sustentava o ministério dele. Então é bem importante isso. É uma carta íntima, onde Paulo vai apresentar suas lutas espirituais, as suas falhas, suas ambições, e vai falar muito da sua amizade. É uma carta bem interessante de conhecermos. Outra carta que tem é aos Colossenses. A carta aos Colossenses é uma igreja que estava em Colosso, ela vivia um judaísmo que estava presente, e era uma comunidade judia que existia ali bem forte. Era muito comum que uma mulher judia presidisse as sinagogas, e ao mesmo tempo ela era sacerdotisa no templo das religiões de Colosso. Colosso tinha muitas religiões. E aí Paulo, essa igreja está lá e está vivendo isso, está sendo influenciada. Então surge aí uma conhecida e chamada heresia colossense, que é um movimento sincretista que combinava elementos judaicos com aspectos da mitologia e filosofia pagã. Então, entre eles tinham ritualismo, ascetismo, antinomismo, culto de anjos, espíritos demoníacos, intelectualismo, astrologia. Então, tinham muitos problemas. É uma carta que a gente tem que ver, porque é uma igreja que se envolveu muito com a cultura, a filosofia da época. Bem interessante. Hoje nós vivemos algo bem parecido. E 1ª e 2ª Tessalonicenses. São duas epístolas destinadas aos Tessalonicenses. Elas foram escritas para tratar de problemas que existiam na igreja de Tessalônica. E entre os problemas que existiam, tem a perseguição, a parousia, segunda volta de Cristo, a ociosidade, a imoralidade, desânimo. Então, o comportamento que o cristão tinha, que estava deixando a igreja enfraquecer, e seu comportamento estava sendo de um cristão relaxado, um cristão que estava dando mau testemunho. E as duas foram escritas durante a primeira viagem missionária de Paulo. Então é muito importante nós termos esse conhecimento dessas cartas. Aqui se encerra esse bloco de cartas de Paulo, e a próxima são as cartas pastorais que a gente conhece, né, que são chamadas pastorais. Então, só para que você possa entender e conhecer um pouco dos breves resumos do que aconteceu na carta, lembrando que não tem como você ler as cartas e simplesmente entender. Você tem que ler a carta, mas tem que ler Atos também, para você saber em que contexto essa igreja foi fundada, o que aconteceu na época, e quem ficou lá, como é que foi a passagem, quantas vezes Paulo foi, em quais viagens, foi na primeira e passou na segunda, na terceira, em que momento ele escreve a carta, para contextualizar e entender melhor. Aí fica mais fácil você entender, e você começa a ver uma lógica, sem forçar a interpretação de texto, sem querer espiritualizar demais. Você simplesmente entende. Isso é muito importante. Então, fique atento a isso, a você conhecer a Bíblia num todo, lembrando que a gente tem que estudar bastante, né? Sempre nos aprofundarmos mais. Não esquece de dar um likezinho, de compartilhar, de colocar suas perguntas, suas dúvidas, e vai acompanhando. Vão surgir coisas novas aí, vamos caminhando, temos coisas novas. Tem coisas na cabeça aí para passar para vocês, mas preciso dessa interação. Participe, fale o que você pensa, o que você acha, dê sua sugestão, que eu preciso disso. E divulgue para outras pessoas. Tantas pessoas gostariam de conhecer a Bíblia, e veja, não força a pessoa a ir à igreja, eu apenas digo para ela como ela pode estudar. Simplesmente assim, a ideia é essa, é ter acesso. A Bíblia não pode perder o lugar que ela tem, da importância que ela tem para o ser humano. Nós não podemos deixar, devemos mostrar o melhor que ela tem, para que as pessoas possam ler, se familiarizar e se deliciar com os escritos sagrados. Ok? Até o próximo estudo e um abraço.